Pare tudo o que você está fazendo e olhe para a sua vida agora. Se você sente que está estagnado enquanto o mundo avança, o problema não é a sua sorte, é a sua mentalidade. Seja bem-vindo ao Motivação Suprema. Hoje eu vou te entregar o código brutal da disciplina, que separa os que fracassam dos que conquistam. Se você busca o mapa para uma vida extraordinária e tem coragem de encarar a verdade, você está no lugar certo. Assista até o último segundo, porque o que será revelado aqui é o divisor de águas entre quem você é e quem você nasceu para ser. A subida começa agora. Você já parou para observar o silêncio ensurdecedor que surge quando a sua vida entra em colapso? Já sentiu aquele frio no estômago ao perceber que, no momento em que a tempestade realmente desaba sobre sua vida, a maioria das companhias que te cercavam simplesmente se recolhem para o conforto do próprio abrigo? É uma verdade amarga, cruel e profundamente polêmica para uma sociedade acostumada com o assistencialismo emocional. No final das contas, ninguém vai lutar as suas batalhas por você. O mundo moderno está superlotado de espectadores de destino. Pessoas que sentam no acostamento da própria existência, esperando por um apoio que nunca chega, por um governo que mude as regras do jogo, ou por um milagre caído do céu que as tire da mediocridade. Mas os raros que realmente vencem, esses aprenderam a ciência brutal de caminhar sozinhos na escuridão. Depender do entusiasmo alheio para se movimentar é o veneno mais letal para o seu progresso. Se você precisa de alguém te empurrando para ser alguém, você já perdeu. No entanto, existe um segredo guardado na selvageria da natureza, uma frequência mental capaz de transmutar a solidão em força bruta, o isolamento em autoridade. Estamos falando da atitude do lobo solitário. Enquanto a massa acredita piamente que precisa de aplausos, validação constante e visibilidade para validar seu valor, o lobo prova o exato oposto através da sua própria sobrevivência. O lobo não negocia com a preguiça. Ele não acorda e pergunta ao clima se deve ou não caçar. Ele não busca desculpas na economia da floresta ou no cansaço acumulado de quilômetros de trilha. O lobo age quando está exausto, caça quando está ferido e avança mesmo quando o frio da solidão tenta congelar seus ossos até a medula. É por essa resistência inabalável, por essa recusa em se curvar, que ele conquista territórios que os cordeiros sequer conseguem imaginar em seus sonhos mais ousados. Este vídeo não é apenas um discurso motivacional passageiro. É um manual de guerra para a sua mente. Vamos revelar lições práticas extraídas diretamente da biologia da sobrevivência para você, que hoje luta batalhas internas e externas, sem plateia, sem torcida, mas com um objetivo inegociável: a vitória absoluta sobre si mesmo. Se em algum momento você se sentiu abandonado, subestimado pelos seus pares ou descartado como alguém de segunda classe, entenda algo fundamental. Você recebeu o maior presente que a vida poderia te dar: a necessidade de ser forte. Você está prestes a descobrir como transformar esse desprezo em combustível de alta octanagem. A escolha que se apresenta diante de você agora é desafiadora sem meio termo. Ou você continua se comportando como um cordeiro, carente por proteção, implorando por atenção e esperando o dia do seu abate emocional, ou você assume o espírito do lobo e começa a rasgar seu próprio caminho no mapa da vida com as próprias garras. Olhe para a sua montanha hoje. Pode ser uma dívida gigantesca, um curso difícil, um corpo que você almeja alcançar, ou uma carreira que parece um beco sem saída. Muitos sentem o estômago revirar só de olhar para a altura do desafio. Eles travam na base da montanha porque focam no topo, enquanto o lobo foca na próxima pegada. O lobo entende uma lei universal que os acomodados esquecem. A verdadeira fome não está em quem contempla o cume, mas em quem ainda está subindo degrau por degrau. Subir exige uma paciência de ferro e uma resiliência de aço. É o passo dado sob a chuva ácida da crítica alheia. É o estudo solitário na madrugada, quando os olhos ardem e o café já esfriou. Pense no estudante que devora livros enquanto seus amigos estão em festas,
ou no empreendedor que sacrifica o conforto imediato para construir um império que ainda ninguém consegue ver. Eles sabem que o suor de hoje é o cimento que sustenta o castelo de amanhã. A montanha não é apenas um monte de terra e rocha, ela é simbólica. Ela representa tudo aquilo que exige consistência ininterrupta para ser conquistado. Mas cuidado, o topo é o lugar mais perigoso do mundo. Muitos, ao conquistarem uma pequena elevação, uma promoção, um carro novo, um elogio do chefe, relaxam imediatamente. Eles se tornam lentos, pesados, satisfeitos e, consequentemente, vulneráveis. Eles cometem o erro fatal de ignorar que foram as cicatrizes da subida e o esforço sobre-humano da escalada que forjaram a armadura que vestem hoje. O lobo faminto que ainda escala nunca se deixa seduzir pelo conforto enganoso da caverna quente. Ele sabe que o conforto é o túmulo do progresso. Observe o mercado ao seu redor. Quantos profissionais brilhantes estagnaram assim que conseguiram um cargo estável e uma mesa bonita? Quantos impérios que pareciam indestrutíveis e desmoronaram no silêncio, simplesmente porque seus líderes se embriagaram com o sucesso de ontem e esqueceram que o mercado não perdoa quem para de caçar? A chama do sucesso só permanece acesa em quem nunca para de buscar lenha, mesmo quando já tem fogo o suficiente. Se você leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, ou Quem Pensa Enriquece, e sentiu que aprendeu tudo, você já começou a morrer. Sua próxima meta deve ser os segredos da mente milionária, por exemplo, ou algo que desafie sua zona de conforto intelectual. Se você corre 5 quilômetros com facilidade, seu corpo não está mais evoluindo. Ele precisa sentir o impacto e a incerteza dos 10 quilômetros. A estagnação não é um estado de repouso, é a sala de espera da decadência. Quem aprende a amar o processo de subida não teme o esforço. Ele se funde ao processo. A dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser o sinal verde de que a evolução está acontecendo. E quando a solidão inevitavelmente bater à sua porta, e acredite, quanto mais alto você subir, mais sozinho você estará. Entenda que é exatamente ali que a lição mais profunda do lobo se revela. A verdadeira potência de um homem ou de uma mulher não nasce em festas ou reuniões sociais, mas no isolamento absoluto. É no silêncio de uma sala vazia, onde só restam você e seus pensamentos, que você descobre quem realmente habita sob a sua pele. Imagine o empreendedor que decide começar um negócio sem um único sócio, sem investidores, contando apenas com a própria coragem e um computador velho. Cada decisão errada é dele, cada cicatriz é dele, cada noite em claro é dele. Mas é precisamente esse peso esmagador que constrói o que eu chamo de músculos invisíveis: clareza mental, autossuficiência e uma intuição afiada como navalha. Lutar sozinho não significa ser um antissocial ou odiar a humanidade. Significa simplesmente ter a capacidade de não precisar de alguém como muleta para continuar avançando. Quantas vezes você já adiou um projeto, um treino ou uma viagem porque ninguém quis ir junto? O lobo não faz reuniões de condomínio para decidir se vai caçar ou não. Ele não espera a aprovação da matilha para garantir o sustento. Ele simplesmente vai. Ele caminha quilômetros sob a lua, mesmo que a trilha seja incerta e perigosa. E ao fazer isso, ele desenvolve uma confiança inabalável que nenhuma validação externa ou tapinha nas costas poderia proporcionar. É o treinamento no anonimato que define o campeão no palco. Quando o mundo finalmente vê o seu resultado, eles chamam de sorte ou talento natural, porque não viram os anos que você passou construindo sua base no escuro total. Na prática, você deve começar a assumir pequenas responsabilidades sem buscar aplausos. Se quer começar uma dieta, não anuncie no Instagram, apenas coma o que deve. Se quer abrir uma renda extra, comece a vender, mesmo que sua família ache que você enlouqueceu. Cada passo dado na solidão fortalece o seu caráter de tal forma que quando você finalmente encontrar outras pessoas, você não estará ali para pedir, mas para somar. E aqui surge uma descoberta paradoxal. Quando o lobo aprende a lutar e sobreviver sozinho, ele se torna automaticamente o único ser preparado para liderar.
Na natureza, os lobos não fazem campanha política para serem líderes. Eles não buscam o status. Eles respondem a um chamado de necessidade e competência. Apenas aquele que provou que consegue se manter de pé sem apoio tem a firmeza necessária para guiar os que ainda estão perdidos. Liderança não é um privilégio de cargo, é o fardo mais nobre que alguém pode carregar. É o aluno que, em um grupo escolar desorganizado, assume as rédeas e traz ordem ao caos. É o funcionário que, mesmo ganhando o mesmo que os outros, inspira a equipe através do exemplo de integridade e esforço. Liderança é, acima de tudo, uma postura existencial. O lobo não espera que alguém lhe aponte o caminho com o dedo. Ele é o próprio rastro na neve. Ser líder significa iluminar o abismo quando todos estão cegos de medo. Mas não se engane, não existe liderança externa sem autodomínio absoluto. O verdadeiro líder não precisa gritar para ser ouvido. Sua mera presença exala uma frequência de segurança que acalma os ansiosos. Figuras históricas como Nelson Mandela, ou líderes que mudaram indústrias inteiras, não foram definidos por seus títulos, mas por sua conduta diante da adversidade extrema. Se você deseja aplicar isso hoje, comece liderando a pessoa mais difícil do mundo, você mesmo. Organize suas finanças antes de querer gerir uma empresa. Domine sua rotina e seu sono antes de querer cobrar disciplina dos outros. Domine seus vícios e seus impulsos. Um líder que não consegue dizer não para os próprios prazeres imediatos nunca terá o direito moral de conduzir outros a uma vida melhor. Se você quer ser a referência na sua família, é aconselhável que seja o primeiro a acordar, o primeiro a treinar e o último a reclamar. O exemplo não é a melhor forma de influenciar, é a única. O lobo nunca para, mesmo após o triunfo mais glorioso. Ele entende que a vitória de ontem é apenas o combustível para a caçada de amanhã. Enquanto os medíocres fazem uma festa de 3 dias para celebrar um pequeno bônus, o lobo já está recalculando a rota para o próximo território. Esse trabalho incessante não se baseia em motivação barata, que é volátil como o vento, mas em uma disciplina forte e visionária. É por isso que alguns indivíduos parecem super-humanos. É o atleta que, após ganhar a medalha de ouro, volta para a pista de treino na segunda-feira de manhã. É o escritor que mantém sua contagem de palavras diária, mesmo quando a inspiração parece ter morrido. Eles entenderam que o hábito é o trilho e a vontade é apenas o trem. O lobo caminha como se cada centímetro de solo fosse vital para a sua existência. Na prática, você precisa estabelecer padrões inegociáveis. Acordar mais cedo não deve ser uma opção, deve ser um bom hábito. Ler 20 páginas não deve depender do seu humor, deve ser uma obrigação vital. São esses microatos de disciplina, que acumulados ao longo de anos, geram resultados que as pessoas comuns chamam de milagre. Mas escute com atenção, porque esta é a parte que a maioria dos canais de motivação omitem. A dor virá. Os tropeços serão reais, sangrentos e, às vezes, humilhantes. A vida não tem piedade dos seus planos bonitos no papel. Ela vai te testar, vai te derrubar e vai pisar no seu pescoço para ver do que você é feito. E quando tudo parecer estar desmoronando, quando as vozes na sua cabeça gritarem para você desistir, a ordem do espírito do lobo é curta, grossa e absoluta. Continue. Se você está atravessando o inferno, por que você pararia no meio das chamas para descansar? Continue caminhando. A dor não é um sinal de que você deve parar. É o sinal de que a sua pele antiga está morrendo para dar lugar a uma nova couraça. Pense em alguém que faliu miseravelmente e decidiu recomeçar do zero, com mais experiência e menos ego. Enquanto os fracos param na primeira derrota e passam o resto da vida contando histórias de como quase conseguiram, os lobos persistem até que a realidade se dobre à sua vontade. Continuar é como correr os quilômetros finais de uma maratona. O oxigênio falta, os músculos gritam e o cérebro implora pela interrupção do sofrimento. Mas são justamente esses momentos de agonia que separam os nomes que serão lembrados dos nomes que serão esquecidos. A insistência é o que diferencia um roteiro de filme de uma história real e inspiradora.
Aplique isso criando âncoras de resiliência no seu dia a dia. Coloque frases no espelho que te lembrem do seu porquê mais profundo. Conecte-se mentalmente com aqueles que venceram apesar de tudo, como Thomas Edison, que falhou 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Use cada queda como um ensaio para um salto ainda maior. Cada vez que você se levanta e limpa o sangue do rosto, você prova para o universo, e mais importante, para si mesmo, que você é imparável. Essa é a jornada. Subir, lutar, liderar, trabalhar e, contra todas as probabilidades, continuar. Agora que percorremos cada lição dessa mentalidade selvagem, a pergunta final não é se você entendeu a mensagem, mas se você tem a coragem de vivê-la. Você vai continuar sendo aquele que espera que alguém segure a sua mão, como se você fosse uma criança perdida no shopping, ou vai assumir as rédeas do seu destino, invocar o espírito do lobo e caminhar por conta própria? Quantas montanhas você deixou de escalar por medo da dor física ou do julgamento social? Quantas batalhas você perdeu por WO porque esperou por uma companhia que nunca apareceu? Está na hora de quebrar esse padrão de dependência. O convite é simples, mas o preço é alto. Aplique uma dessas lições hoje. Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje, suba sua pequena montanha. Lute sua batalha em silêncio absoluto. Lidere sua própria vida com mãos de ferro. Mantenha sua disciplina, mesmo quando o mundo te oferecer distrações baratas. E, acima de tudo, não pare até que você se orgulhe do que vê no espelho. O lobo nunca espera estar pronto. Ele se torna pronto no meio da caçada. Eu te desafio. Qual versão de você vai nascer a partir deste segundo? A criatura que se rende ao conforto morno da mediocridade ou o predador de objetivos que encara o caminho com garra e sangue nos olhos? Deixe sua resposta nos comentários. Eu quero saber quem aqui está pronto para integrar a matilha da motivação suprema. Se esse vídeo foi bom para você, se você cresceu com ele, deixe seu gostei e deixe também um comentário. E se você tem um grupo de família no WhatsApp, compartilhe essa reflexão e esse poderoso conteúdo lá. Ele pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir neste exato momento. Para continuar recebendo motivação e inspiração diária, inscreva-se no canal e ative as notificações. Venha junto conosco nessa jornada de crescimento contínuo. Não deixe de conferir a descrição do vídeo. Separei livros poderosos que vão transformar completamente a sua mentalidade e sua vida. Ao adquirir por nosso link, além de ter uma mente completamente transformada, você apoia nosso trabalho e ajuda o canal a crescer e a continuar motivando e transformando mentes. Confira também outros vídeos aqui do canal e siga crescendo mentalmente conosco. Que sua mentalidade te impulsione para alcançar seus ideais. Até o próximo vídeo.